começar com as nossas telas. A minha equipe vai disponibilizar elas na imagem da Sertão TV. Agora sim, vamos lá. Aí a gente tem a confirmação de casos e de altas, né? Nós temos 2.033 casos confirmados. Nós batemos essas semanas 2.000 casos e 1.558 altas. A gente tem o número de óbitos. A gente teve uma semana que eu posso dizer assim, que deu pra gente respirar, né? A gente saiu de 86 para 88 óbitos. Então foram 2 óbitos durante essa semana. É uma semana que deixa a população mais tranquila, mas ainda a taxa de mortalidade continua alta, né, Hugo? Bom, esse é o número de óbitos. A taxa de mortalidade na última semana foi de 4,32 e a taxa anterior de 4,76. Veja que houve uma diferença, né? Baixou aí a taxa de mortalidade aqui no município, embora ainda seja muito alta, acima dos 4%. Próxima tela, por favor. A gente tem a comparação, a gente passou semana passada dos 2.000 casos, né? São 2.033 casos confirmados, 1.558 pessoas que estão recuperadas e 88 óbitos registrados aqui no município. Casos, foi 11% de alta, 197 casos, as curas foram 11%, 149 altas. E nós tivemos 2 óbitos registrados na última semana. A comparar os dias atuais, realmente foi uma significativa redução no número de óbitos aqui no município. Pode passar para a próxima tela, por favor. Bom, esse é um dado que o nosso amigo Hugo Lemos ia analisar para a gente, que falava sobre a questão dos 1.000 casos, né? Nós passamos a 2.000 casos e aí ele fez esse comparativo para a gente. Sabe quanto tempo demorou para a gente atingir 1.000 casos? 1.000 pessoas que testaram positivo, demorou 100 dias. É isso aí, a questão mostra da aceleração. Quanto mais casos a gente tem, mais eles aceleram, né? E isso acontece. O Brasil levou, se não me engano, 90 dias para 1 milhão, chegou em 2 milhões em pouco mais de 40 dias, e assim vai acontecendo. Se não controlar, como está acontecendo, como aconteceu conosco, a aceleração é mais casos e mais rápido a contaminação. Uhum. E é interessante a gente perceber, 100 dias para 1.000 casos e apenas 45, foi menos da metade, né? Menos da metade dos dias para poder chegar. Isso quer dizer que ele dobrou a velocidade de contaminação. Exatamente. Né? Porque ele andou a quase a metade do que ele tinha andado. Né? Então esse vírus realmente é corredor, viu? Porque ele anda espaçadamente e de forma... Não, veio da China para cá, né, bicho? Chegou aqui... Imagina, se o bicho veio da China para cá e aqui, imagine como é que ele não deve ter corrido e ainda corre ainda nas ruas aqui da nossa cidade. Próxima tela, por favor. A gente tem os casos por dia. Eles têm. Os casos por dia agora, eles vão ser um pouco diferentes porque a gente mudou, como a gente falou A gente tem que entender que até os números que a gente vem mostrando, algumas coisas vêm se alterando porque a gente busca entender como a pandemia está se comportando, e ela muda muito. Por exemplo, os procedimentos médicos, o protocolo médico já mudou e tudo, tem toda essa questão. Como a gente fazia teste rápido e agora a gente está fazendo suave, lembrando o telespectador que é aquele do nariz, que demora um pouco mais para fazer, mas ele é o mais seguro, o RT-PCR. Então, o que acontece? Esses resultados, a gente passou uma semana com pouco resultado diário, mas quando saiu de uma vez, como o que aconteceu aí no dia 26 de agosto, se eu não me engano. Saíram 115 casos de uma vez. E também nós estamos aumentando a testagem. Isso também a gente vai ter que analisar os números de uma outra forma, porque aumentou a testagem, é o que a gente sempre pediu. Né? Então a gente teve aí por dia, um dia só. Esses caras num dia só? Não. Mas o correto, inclusive, você vê na grande mídia eles brigando, porque eles querem anunciar, tem como o Distrito Federal agora, erroneamente está fazendo, anuncia só os casos confirmados naquele dia. E para trás ele não confirma. E o que é que a grande mídia faz?
divulga o caso quando ele é notificado. Então, esses 115 casos, foi tudo um dia só? Não, mas foram notificados todos nesse dia. Então, a gente conta nesse dia 115 casos. Exatamente, exatamente. E assim que tem que ser, porque foi justamente no dia que foi notificado, né? Então, vai aparecer no sistema aquele dia que foi realmente notificado. Então, por isso a gente passa a perceber pelos gráficos, veja como subiu esse pauzinho vermelho aí, ó. Foi lá para cima. Por quê? Pois é, essa coluna foi lá para cima. Por quê? Porque houve essa diferença aí nas trocas da testagem, subiu a testagem, então os resultados passaram a demorar um pouquinho mais e quando ele sai de uma lapada só, como a gente costuma dizer, meu irmão. Aí, ó, sobe muito, chegou ao pico de 115 no dia 26 de agosto. Próxima tela, por favor. Aí os casos por semana. Aí deu uma subida bem, né? Isso a gente atribui o quê? O aumento da testagem. Lógico, se você testa mais gente, porque o teste rápido, ele só testa a pessoa no 8º, 9º, dia 10º, onde a pessoa já tem muitos sintomas. Agora, também outro protocolo mudado, a pessoa teve algum sintoma, seja ele qual for, já testa. Então isso aumenta a testagem, a gente consegue identificar melhor, mas vai aumentar o número de casos. E aí a gente viu que a gente vê nesse platôzinho de 120, 121, mas com o aumento da testagem nós tivemos a maior semana com o número de casos devido ao aumento da testagem. E aí nós temos 197, o que nos dá mais segurança para números mais reais, porque são mais testes. Muito bem, bem explicado essa situação dos testes e também essa situação desse crescimento e por que isso aconteceu. A gente sai para a média móvel, que aí por conta, claro, isso é natural, né, Hugo? Subiu a confirmação, sobe a média móvel, né? O que a gente diz à população é que agora esses casos confirmados não são só o caso que, como eu disse, a testagem rápida, o cara já estava com muito sintoma. E essa testagem prévia, né, tratando a medicina profilática, fazendo que a medicina profilática é aquela que trata antes dos sintomas, já vai dando coquetel, que é uma atitude que eu acho correta, né? Então, o que acontece? Esses casos estão aumentando, mas não são muitos casos, não são apenas casos graves, mas casos de sintomáticos ou assintomáticos, casos mais simples, também estão sendo notificados. Antes era só aqueles casos pesados, porque o teste rápido só testava se você tivesse muitos sintomas. Pois é. E aí, mas aumentou. E aí a gente vê o aumento e vê como realmente tinha subnotificação no nosso município. E como tinha gente doente no município, ainda tem, né? Porque a tendência é que suba ainda mais. A tendência, quem está aguardando, pela estatística matemática, é que suba ainda mais. Vamos aguardar. Próximo slide, por favor. E acompanhamento, Hugo? Pelo menos a gente ainda não está naquele patamar. Esse também é um número que tende a subir um pouco mais. Talvez ele suba nas 2 próximas semanas, e quando for na semana seguinte, na 3ª semana, ele vai dar outra queda grande. Tem um fenômeno que aconteceu essa semana, eu queria que você comentasse, Hugo, que foi o seguinte: subiu muito o número de confirmações, mas em compensação, a maioria dessas confirmações já foram direto para os curados, porque o exame demorou tanto para sair o resultado que a pessoa já se curou, né? É isso a questão da profilaxia, né? O que é que acontece? Por exemplo, aconteceu comigo, eu fui positivado, certo? E quando, antes de eu ser positivado, como eu já tinha um sintoma e eu passei a situação que todos já sabem, os médicos já entraram com o coquetel, já entraram como se eu tivesse mesmo fazendo suave, e ele ia demorar, não, mas vamos tratar como se tivesse Covid. Quando o suave chegou, foi no 11º, 12º dia, faltava 3 dias para eu ter alta. Então, assim, ele demora, e aí, agora, o SUAB muda o protocolo. Quando você faz o SUAB, que é o do nariz, o que é que acontece? Você também já tem que entrar nessa medicina profilática, essa medicina de tratar antes da confirmação da doença. Então, você toma todos os medicamentos, porque na hora que chegar o resultado, você já está medicado, né? E, de qualquer forma, quem foi fazer algum sintoma, se tem tosse, se tem peito, se não é uma gripe comum, aquele remédio também vai servir para essa gripe, vai servir para curar. Então, é uma mudança que muda os números, muda o comportamento, e o que a gente diz, quando a testagem é a base para a tomada de decisão. Quando você testa mais, você consegue tomar decisões e decisões mais acertadas.
Porque você conhece, sabe onde é que a doença está e sabe como ela está se manifestando. É por isso que a testagem é importante e a gente vem falando nisso há bastante tempo aqui no programa. Próxima tela, por favor. Aí os óbitos da semana deu uma caída significativa, né? De 11 para 2. E tomara que fique assim, né? Quantos dias nós passamos essa semana olhando o boletim? Ai, graças a Deus, não aumentou. Olha aí, Hugo, da semana 15, cara. Olha aí, da semana 15, 10, 6, 9, 12, 8, 11, é muita coisa. Da semana 15 à semana 20, se você for contar, metade dos óbitos ou mais da metade dos óbitos da pandemia inteira foram nessas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. É muita coisa. É isso, é muita coisa. Eu não diria que a gente passou pela fase do pico, porque esses casos vão aumentar, mas a gente passou da fase crítica. Talvez, dependendo do comportamento, eu preciso ainda de uma semana ou duas para analisar isso, conforme. Nós não passamos do pico, porque a gente testava um pouco menos, como a gente passou um pouco mais, a gente ainda vai passar pelo pico, com certeza, isso não tem como, mas talvez com a maior testagem a gente identifique casos mais simples, menos simples, e que possa tratar melhor, e assim menos pessoas precisam de hospitais e menos pessoas venham ao óbito. Então é possível que a gente tenha passado da fase crítica da Covid aqui no nosso município, e não do pico. E não do pico, é verdade. Da intensidade da doença e não do seu volume, vamos dizer assim. Isso, justamente. Vamos para a próxima tela, por favor. A gente chega aos distritos e a distribuição dos distritos e também dos bairros, né, Hugo? Um bom sinal também, cresceu pouco eles têm. Aí a variação é 1, 2, no máximo 3 casos no distrito. Se você pegar essa tabela da semana passada, o Uruquê tinha 42, o Daniel Carneiro tinha 29, se eu não me engano, São Miguel tinha 26, certo? Então a variação nos distritos, eu acredito que os distritos, pelas informações que estão chegando, o pessoal deu uma segurada. Então não houve um aumento acelerado nos distritos. Vamos passar aqui. Há uma estabilidade. Vamos passar, graças a Deus, é uma boa notícia, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que relaxar não, viu, meu amigo do interior? Em nenhum momento. Não pode relaxar de jeito nenhum, tá? Os números da zona rural, para quem está ouvindo aqui no rádio, ficar ciente de como é que está a situação. Uruquê, 43 casos, Damião Carneiro, 31, a sede rural, que é essa região aqui do Cupim, Parelhas, esse pessoal aqui mais ao redor essas localidades mais ao redor da cidade, 30, São Miguel 28, Lacerda 26, Manituba 21, Belém 19, Paus Brancos 16 e o Encantado com 13. Esses são os distritos com maior incidência da Covid até agora. O pessoal do interior tem que ver que ele é um bichinho brabo. Você controla um pouquinho, mas se você soltar uma coisinha, ele se escapa. É igual para pegar só se for no bujão ou na espingarda. E na carreira, né, meu irmão? E na carreira quem pega? Eu não pego. É difícil, essa aqui é difícil. Vamos para os bairros, Hugo. Como é que está a situação dos bairros do Quixeramobim? Também a gente vê um certo, como eu disse, né? Como está mais distribuído. Embora o Monteiro de Moraes continue crescendo, o Edmilson Corrêa que vem aparecendo. Esses 3 bairros, Edmilson Corrêa Centro e Salviano Carlos, ele não tem um equilíbrio ali, a variação é muito pequena. A Pompeia também, né? Ah, claro, é o Salviano Carlos, né? Então assim, você tem eles estão ali disputando o segundo lugar, enquanto o Monteiro de Moraes está disparado, né? E aí a gente vê a Maravilha e o Zé Henrique Machado. A gente vê que a infecção se mantém, não há uma mudança. Ela está se mantendo nos bairros de forma proporcional. Então é preciso cada um ter o seu cuidado no seu bairro. Vamos rapidinho passar aqui os bairros. Volta aqui rapidinho só para eu trazer aqui o dado dos bairros para quem está nos ouvindo. Rapidinho. Monteiro de Moraes, 258. Edmilson Corrêa de Vasconcelos, 212. Centro, 209. Salviano Carlos, 209, que é a Pompeia. Maravilha, 135. E o José Herto Machado, aquela região ali do terminal rodoviário, 123 casos registrados. Próxima tela. Subiu bastante os testes, hein? Expressivo. 807 testes. Que coisa boa. Isso, o município a gente tem que parabenizar quando isso a gente vem batendo. Então isso aumenta. Uma semana isso aí Hugo? Uma semana. Em uma semana. Foram feitos 800. Se você ver, nós tivemos 191 casos confirmados, 192.
nós tivemos 100 e poucos casos descartados, ainda tem 459 esperando. É mais de 800 casos. Né? Arredondando. 200 casos confirmados, arredondando, né? Porque é só arredondando. 200 confirmados, 200 descartados e 400 esperando, dá 800 testes. Então, assim, isso é muito importante para o nosso município, muito. Então, vai subir, a média de testagem é metade, então se a gente tem 450 esperando, em torno de 200, 220 vão dar positivos, isso é o que vem se comportando, a não ser que mude o comportamento da pandemia, ou seja, vai subir o número de casos, mas são casos identificados antes, casos que vão ser tratados antes, e assim como a gente falou, reforçando, podem não precisar tanto do hospital, podem não precisar tanto de uma UTI, e assim, se Deus quiser, não virem a obra. É isso aí, é o que a gente espera. Próxima tela. Aí a gente tem a ocupação dos leitos. As enfermarias continuam 100% ocupadas, a UTI, né, deu uma baixada, mas há uma grande variação também. Né? O hospital está bem equipado para isso. Tá? Isso é no Hospital Regional do Sertão Central, a gente tem um Pontes Neto, a mesma situação, a situação do Pontes Neto. O Pontes Neto está com alguns semanas que está com... eu acredito, não são 2 pacientes, que a Covid são 15 dias, 20, né? Mas ainda está nessa situação. Próxima tela. A taxa de transmissão, a tão temida taxa de transmissão. Caiu 0,1. Mas caiu em relação à da semana passada? Estava 0,4. Estava 0,4, caiu para 0,1. Né? Então, não, caiu para 0,3 na verdade, né? Aí, se Deus quiser. Caiu para 0,3, na verdade, né? Desculpa, estava em 0,4, caiu para 0,3. Não era o que a gente queria, não, mas pelo menos caiu alguma coisa. Está no caminho, né? Está no caminho, vamos lá. Pelo menos caiu alguma coisa. O número de casos por 1.000 habitantes, isso é um dado novo, hein, Hugo? Isso aí, porque assim, as pessoas dizem, rapaz, que Xerambim tem tantos casos, mas a cidade é grande, então aí você equipara esse dado, equipara as cidades, porque você faz a proporção de a cada 1.000 habitantes, certo? Então, nesse caso, né, Quixeramobim, ele está ali 6, se eu não me engano, na 6ª posição. O Quixeramobim tem 25 casos por 1.000 habitantes, certo? Você pegou o número de habitantes da cidade e dividiu pela quantidade de casos. Isso, justamente. Aí você tem esse índice, porque aí você vai ter uma comparação. Porque aí, por exemplo, qual é a pior situação de casos? E a gente pode comparar. Itatira não tem 20.000 habitantes. E lá tem 800 casos, 840 casos. Quer dizer, é quase a metade dos nossos casos e a população lá é 1/4 da nossa. Então lá é muito alto o índice de contaminação, de contágio. Entendeu? Quixadá, né? Aí, Xará teve muito caso. Agora, isso aí não é agora também. O problema do nosso município é porque nós estamos passando pelo contágio alto agora. Esses municípios já controlaram, mas ficou o dado estatístico. Né? Não quer dizer que isso é agora, nesse momento. Por isso o próximo dado é importante, que ele fala do hoje. O próximo dado fala do hoje. Certo? Então, mas aí, para a gente comparar, o município que teve mais contaminação em torno da sua população foi Itatira, depois Quixadá, com 38 casos por 1.000 habitantes, Senador Pompeu, com 29 por 1.000 habitantes, Banabuiú. Banabuiú tem 28 casos por 1.000 habitantes, mas lá só tem 2 óbitos. A taxa de mortalidade de Banabuiú é muito baixa, embora por 1.000 habitantes ele tenha um número bastante expressivo. Aí, o que é que se explica isso? Esses municípios podem ter testado mais, podem estar fazendo um movimento que a gente está fazendo agora, aumentar a testagem. Talvez começaram cedo a aumentar a testagem e passaram já pela fase, muitos deles já passaram pela fase crítica. Aí depois vem volta só um pouquinho só para a gente finalizar a última arte. Depois vem o município de Boa Viagem com 26 por 1.000, depois Quixeramobim com 25 por 1.000, estou arredondando, tá, Hugo? Canindé com 25 por 1.000, 24,8, mas 25 por 1.000. Choró 14 por 1.000. Pedra Branca 11 por 1.000. Madalena 9, 10 por 1.000, tá? Esse dado novo que o Hugo apresenta para a gente, a divisão de casos por 1.000 habitantes. E para a gente fechar o mapinha do Sertão Central e mudança de cores e mudança de setas, como é que está a nossa região? Hugo Lemos.
Bom, em estabilidade, a gente tem Canindé e Quixadá, então estabilidade. Veja como, olha, Quixadá teve muito por mil, mas hoje Quixadá só tem 70 pessoas contaminadas em tratamento, entendeu? Quixadá fechou então, hospital, assim, Hugo. Oi? Quixadá fechou hospital que estava tratando dos Covid, do Covid, porque não tinha mais paciente. Justamente. Porque é por isso que eu trago esse dado do acompanhamento, sempre bato nessa tecla, porque é o acompanhamento que é a preocupação, né? Que precisa de hospital, tratamento e está contaminado para contaminar os outros. Exato. Então, esse é um dado muito importante. Aquele lá para a gente ter uma ideia, certo? Nesse sentido. Então, a gente tem Itati, em queda, Choró caiu 100%, menos 50% na verdade, tem que dar uma corrigida aí, porque era 14%, passou para... Não existe cair 100%, senão zerava, né? Tem que dar uma corrigida aí. Ele era 14%, caiu para 7%, menos 50%. Madalena caiu 20%. Pedra Branca, que era uma preocupação nossa na semana passada, caiu 5%. Senador Pompeu caiu 12%. E Banabulu caiu 22%. Subindo quem está? Subindo. Itatira subiu 37%. Quixaranubim continua sendo o epicentro. Subiu 13%, nós temos 386 pessoas em acompanhamento. Mas vocês vão ter hoje, que eu vi aí, o programa Com Boa Viagem. Isso. E Boa Viagem preocupa. Rapaz. Boa Viagem cresceu, nessa semana, 150% os casos de gente em acompanhamento. Rapaz. É uma pergunta a se fazer hoje. Né? Olha, está quase encostando nos 300 e pouco. Falta um bocado ainda, mas se comparar os dois mas municípios... se você comparar, por isso que eu tenho o dado lá dos 1.000 habitantes. Se você comparar, né, Boa Viagem aí está com a contaminação alta no momento. No momento. Então, porque ela tinha 99 na semana passada, foi para 248. Então, é algo assim preocupante para a cidade de Boa Viagem e a gente tem esse olhar no geral.